Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um bate-papo semanal e hoje eu trouxe duas pessoas muito legais para conversar com a gente sobre um tema muito importante que tem uma história belíssima, que é a nossa editora Essência. E para falar da Essência, para falar da Vértice, para falar das publicações da Essência, para falar de como a gente consegue publicar nessa nossa querida editora, nós vamos conversar com a nossa querida Daniela, que é coordenadora executiva da Essência, né, Dani? E a Cláudia, que é a nossa programadora visual. Mas antes, a nossa querida Cláudia, ela tem uma história aqui com essa instituição, que é uma história muito bonita, é ex-aluna da escola. Conta pra gente um pouco, Cláudia, como é que é a sua história aqui com a nossa instituição. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, né, para esse bate-papo. E eu sou fruto da verticalização que essa instituição proporciona, né? Eu entrei aqui no ensino médio em 2000, né? Tive a oportunidade de fazer o curso técnico junto, né? Optei pela telecomunicações. Depois eu fui para o curso tecnológico de design gráfico, né? E mais à frente tive a oportunidade de estar na primeira turma da pós-graduação Lato Sensu em gestão, design e marketing. No meio do caminho teve o concurso aqui, né, para ser servidora na minha área, né, de design gráfico. Em 2009, né, passei por alguns setores antes de ir para a editora. Chegar aqui na nossa editora. Para a editora, né, comecei na coordenação de imagem institucional, né, com o SCEF, com o professor SCEF. Nossa, o SCEF é um dos nossos gênios, né? Ótimo, né? E passei rapidamente pela diretoria de comunicação e depois fui convidada para ficar na editora, que hoje eu vindo para cá, eu me lembrei que eu já tenho 10 anos. Então você começa no curso de telecomunicações e dá uma guinada para o design, e com uma riqueza de uma instituição, né, que oferece tantas possibilidades e a gente vai se encontrando, né, nessa trajetória, né? A Daniela Balduino também tem uma história legal, né? Você não era de Campos e vem para cá. Conta um pouquinho dessa história, Dani. Oi, Jefferson, obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, hoje representando a editora Essência. Acho que eu sou uma mineirinha campista. Ah, é? já estou aqui há bastante tempo, mas vim para cá, fui fazer o meu curso de graduação. Eu já fazia previamente um curso de graduação de educação física, bem diferente do que eu atuo hoje como professora de espanhol. Na época, Campos ainda não tinha o curso de educação física. Hoje nós temos, né, no Instituto. Hoje a gente já... Possivelmente você ia poder fazer o seu curso, né? Mas fui por outros caminhos, né? Se encontrou? Entrei na área assim, de letras, fiz português, espanhol. E sempre assim, fui muito feliz na minha escolha, porque já terminando a graduação, a licenciatura, eu já fiz concursos para Xamã, fiz concurso para Campos, até chegar a oportunidade de fazer o concurso para o IFE, que foi em 2010. E tudo assim foi caminhando, gradualmente foi se encaixando e dando certo. E no ano passado recebeu o convite para ser a coordenadora executiva da nossa Essência. Novidade. Muito obrigado pelo seu sim, tá? Foi muito importante. Né? A Claudinha que exercia essa função até então, né, Cláudia? Isso. E agora vocês duas trabalhando aí à frente desse projeto, a nossa editora vai se fortalecendo. Quero aqui também, né, destacar na nossa pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação, o professor o Zé, que é nosso, Zé Augusto, que está aí à frente desse projeto. Então a gente fica muito feliz e a gente vai conversar um pouquinho sobre essa história, né? Então, já aproveitando aqui, conta um pouquinho, né? Porque talvez muitos dos nossos estudantes, dos nossos professores e técnicos, muitos deles não conhecem, às vezes, a nossa editora, a história tão bonita dessa editora, né, e da importância de ter uma editora em nossa instituição. Então, como é que foi um pouquinho a história dessa editora? Como é que ela surge aqui na instituição? Vocês poderiam resgatar isso para a gente, contar um pouco dessa história? Vou começar e Claudinha vai complementando, né? Claudinha, a gente vai jogando aí
essa bola. A editora surge, né, Essência Editora, em 2006. Quando era um Cefet ainda, quando né? ainda era o Cefet Campus. E já pensávamos largo aquele tempo. Porque a editora já vinha, o Cefet já vinha com publicações com essa demanda, né? Essa produção científica ativa, né? E pessoas empenhadas e preocupadas em trazer isso para a sociedade, né? Porque o Instituto tem esse papel, né, de desenvolver o conhecimento e trazer esse conhecimento a público. Então, como a editora, uma editora com esse perfil universitário, ela fortalece muito essa produção acadêmica, né, e ela integra o que é produzido aqui dentro, o que também é produzido pela sociedade, né, que a gente vai trocando, a gente vai, né, fazendo essa do Instituto para a sociedade, da sociedade para o Instituto, e a gente vai se fortalecendo. É isso. E eu me lembro, Dani, que a editora, ela surge num tempo que surgiu o nosso primeiro mestrado de engenharia ambiental. Nesse tempo que nós estávamos, enquanto Cefet, já numa colocação, num robustecimento da nossa instituição, pensando grande. Naquele tempo nós chamávamos de Universidade do Trabalhador, a gente queria construir esse conceito de Universidade do Trabalhador e que foi se moldando, né, num tempo de um governo que investia muito em educação, que pensava largo para a educação, e aí veio a questão dos institutos, mas nós já percebimos, era importante estar com o pé na graduação, no mestrado, foi quando surgiu, ter uma editora, né, para que pudéssemos publicar, né, mas e esse nome, Cláudia, como é que foi essa história? Porque assim, nós temos pessoas muito legais que participaram disso, né? A professora Maria Amélia, a professora Edinalda e tantas pessoas. São muitas pessoas que vão surgindo, né? Mas conta um pouquinho também dessa história do nome, se tem alguma curiosidade, o porquê desse nome. Esse nome foi sugerido pela Maria Amélia, né? Que na época era editora-chefe da Essência Editora. E antes ela já estava à frente da revista Vértices, né? E a sugestão foi no sentido de representar a essência do conhecimento, né? Porque a proposta era que se publicassem uma produção acadêmica mais voltada na qualidade do que na quantidade, né? A intenção era valorizar essa qualidade da produção e essa essência do que seria publicado. Que legal. E um nome elegante, né? Isso. Eu me lembro que com a professora Maria Amélia, salvo engano, a professora Edinalda também tem uma corresponsabilidade. Isso, elas né? Não é isso? Eu me lembro muito desse, né? Edinalda, o professor Roberto Moraes. Professor Roberto Moraes, né, uma pessoa muito importante também nesse processo. Bom, agora, tinha um objetivo, né, a Essência, porque nós tínhamos a revista Vértices, nós já vamos falar um pouco dela, que já era uma tradição, ela enfim, dava visibilidade para o que a gente fazia, né? Mas qual eram os objetivos da Essência quando criou? Quais eram os principais objetivos dela? Um deles, salvo engano, era a possibilidade de você publicar artigos, produção científica dos nossos servidores. Isso a gente consegue fazer hoje? Como é que está sendo feito? Esse é o objetivo 1 da editora, a gente consegue realizá-lo? A gente consegue realizar, né? A gente publica, né? Nós hoje temos 3 periódicos, a Vértices, o Boletim, temos a Cadernos de Boletim ambiental, do Observatório Ambiental, né? Me lembro dessa construção. E temos também a produção dos nossos livros, tanto livros produzidos pelos nossos servidores e discentes, e também os livros que vêm da comunidade. Então, não só os nossos professores, mas os nossos alunos também publicam? Sim. Coisa boa, que coisa boa. E como é que eles fazem para publicar? Um estudante que está nos assistindo agora, um professor, um colega técnico administrativo que está fazendo sua pós-graduação, às vezes está fazendo seu mestrado, seu doutorado, fez uma dissertação, uma tese que ele quer
divulgar para além das prateleiras e da parte que são do formalismo da academia, mas ele quer trazer isso para a comunidade, para mostrar o seu trabalho. Como é que ele faz isso? Depende também do tipo de publicação, né? Sim. Porque no caso dos periódicos, né, a Vértice ela tem um caráter mais multidisciplinar, então diversos cursos de pós-graduação podem publicar na Vértice, submeter, né, e aí vai passar pelo todo o trâmite. O boletim ele é voltado mais para a área ambiental e o caderno de extensão tem esse perfil, né, também. E no caso dos livros, tem os editais, né, que Daniela vai falar mais à frente, os editais de publicação de livros, que atende a comunidade interna, incluindo os servidores, os alunos. Quer dizer, aluno também, para além dos artigos que ele pode publicar na Vértice, no nosso boletim Alberto Lamego, não é isso? Boletim do Observatório Ambiental Alberto Lamego, né? É muito importante, uma das personalidades mais destacadas da história ambiental da nossa região, e por isso essa deferência, né? Um reconhecimento. Mas também ele pode submeter um livro para ser publicado. Então, não só servidores, mas também os estudantes, não é isso? Sim, sim. Tá. Agora, então, isso a gente está conseguindo atender. E colegas, professores, técnicos de outras instituições que não são do nosso IFE, eles também podem publicar pela nossa editora? Como é que é esse processo? Eles também podem publicar pela nossa editora. A gente abre anualmente 2 editais, o edital interno e o externo. Sim. Então, todo esse trabalho desenvolvido pela academia, pelas outras instituições que estão aqui no nosso entorno, eles podem submeter suas propostas por meio desse edital. Mas vocês me explicaram que tem não uma restrição, mas um direcionamento. Tem que ser de temas que tratem a nossa região, não é isso? Um dos objetivos, né, da editora é trazer a público o que acontece na nossa região, né, o que é produzido, né? Então, toda a área de abrangência do Instituto Federal ela tem que estar abordada nessas propostas que são submetidas, e também o ensino profissional e tecnológico, esse ensino público. Né? Então, todas essas temáticas são contempladas. Então, por exemplo, alguém que vem tratando do desenvolvimento regional, os impactos de um determinado setor econômico da nossa região, alguma problemática ou alguma potencialidade, algum estudo que trate sobre a nossa região, de uma temática da nossa região. Então, este professor ou este técnico, ou alguém acadêmico externo ao IFE pode submeter também nesses editais de publicação externa. Nossa! Agora, tem um outro objetivo que eu me lembro, quer dizer, então a gente queria dar voz à nossa instituição, por meio naturalmente dos nossos discentes, docentes e técnicos. Nós queríamos tratar de temas da região, então articulamos, inclusive pessoas de outros estados podem publicar, desde que estudando a nossa região, temas da nossa região. Né? Ou da educação profissional e tecnológica. Ou da educação profissional e tecnológica. Ótimo, né? Uma outra questão. Mas também tinha um outro desafio à época, que existem coleções, livros que estavam esgotados. Eram de interesse das nossas instituições, das escolas, dos estudantes, mas eles não tinham a viabilidade econômica, portanto, eles não tiveram uma nova tiragem, não tiveram uma nova edição, e isso seria importante a gente ter um investimento público para a gente poder resgatar, dado a importância das temáticas que eram tratadas e que economicamente não era interessante para o setor privado e, portanto, por uma editora. Nós conseguimos fazer isso? Conseguimos, né, Claudinha? Como é que foi, Claudinha? Conta pra gente. Isso nós conseguimos através da criação da primeira série da editora, né, que foi a série Memórias Fluminenses.
né? E ela é voltada para a publicação ou republicação justamente dessas obras que não têm esgotadas, mas de grande interesse social, né? E ela abriu portas ali dentro da editora para a estruturação dessa questão das séries, né? O editor assistente, o conselho editorial especializado, que é o responsável por selecionar qual obra que vai ser trabalhada. Essas obras, elas são publicadas na sua íntegra, então até a escrita original é preservada. O trabalho que a editora tem é de pensar uma nova capa, dar uma nova roupagem para essa publicação, mas o conteúdo é preservado, né? Então, é uma série com bastante peculiaridades, que envolve bastante pessoas, né? Define-se um organizador, o editor assistente define um organizador daquela publicação que vai ficar responsável pela digitação do texto, pelas conferências das provas, né, pela sugestão da capa, da imagem que vai ser trabalhada na capa, para que a gente possa, ao final, ofertar essa publicação. E por esse motivo mesmo, o interessante dela é que seja impressa. Nós publicamos ela também em formato digital para download gratuito no site da editora, mas o grande atrativo dessa obra é o impresso. E assim, a gente teve muito sucesso nessa obra, porque as pessoas, principalmente os pesquisadores, né, estão sempre buscando e quando a gente vai em eventos divulgar, eles se interessam bastante, às vezes entram em contato com a editora, né, já querendo saber qual é a nova publicação ou querendo algum que já foi publicado, né? Nós já temos 5 volumes publicados, cada um de uma abrangência do Instituto, né? Nós tivemos o Círculo Áureo falando de campus, né? O volume 2, se eu não me engano, foi de Bom Jesus. Enfim, já tivemos um específico falando de Quissamã. Que legal. Né? O próximo agora, esse ano, devem sair 2. Um fala da área de Macaé, o outro é de Itaperuna. Que então, é uma série que trabalha isso daí de acordo com a abrangência do Instituto. E é um orgulho aí falando dos nossos territórios, são com tantas potencialidades, isso. diferenças. E fazendo esse resgate, né, histórico, memorial e cultural, está dentro da nossa política editorial, né, das nossas linhas de trabalho, e é importantíssimo. Então, essa preocupação também, esse cuidado em ter esse material impresso, para que ele chegue, né, a essas regiões, para que as pessoas tenham acesso nas suas bibliotecas, nas suas escolas, nos seus institutos. Então, uma obra nova, normalmente tem os editais, né, que se disponibiliza, seja para o público interno, para os que são do IFE, e externos, isso é um livro novo. Essas obras que precisam ser reeditadas, que estão esgotadas, como é que é esse processo de indicação e de avaliação de qual obra vai ser publicada, quem indica, pode ser um professor, é o comitê científico, como é que surge? Essas séries têm os seus editores, têm os seus editores Sim. responsáveis, que formam a sua equipe, e eles que são procurados. Entendi. E fazem esse levantamento, essa busca histórica. Eles sugerem, né, eles fazem... O Conselho Editorial Especializado da série Memórias Fluminenses faz a sugestão, né, uma programação de publicações, mas também já recebemos sugestões externas. E aí a editora, quando recebe essa proposta, encaminha para os responsáveis pela série para analisarem essa proposta e verificarem, né, a possibilidade, a viabilidade, a questão a possibilidade de publicação, né, direitos autorais, exatamente, naturalmente. Né, aí isso fica a cargo
dos editores da Da série. série. Então, a série Memórias Fluminense tem esse objetivo de trabalhar obras esgotadas. Então, quem está nos assistindo agora, seja o nosso servidor, seja um aluno, seja alguém que, por acaso, na internet se esbarrou aqui no IFTube, né? No papo entre nós. Então, eles podem sugerir e podem mandar isso para o e-mail da nossa editora? Sim. essência@if.edu.br. Eu vou pedir para que depois eles coloquem isso no nosso logotipo aqui, embaixo aqui do nosso vídeo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, porque a gente está falando no edital, na sugestão de livro, da submissão, mas gerar uma obra dessa é um trabalho complexo, né? Não é algo tão trivial, né, como às vezes pode parecer, né? Então eu vou lá, submeto, escrevi, mas tem um percurso até isso se tornar uma obra disponibilizada para as pessoas. Conta um pouquinho, Dani, como é que essa estrutura organizacional, você e a Claudinha, essa estrutura organizacional, quem participa, são as pessoas aqui só da reitoria, isso está envolvendo o Instituto, como é que é a produção desse livro, dessa obra, dessa série, como é que isso acontece? Como é que é essa estrutura da nossa editora? Então, a editora hoje, né, como ela não está aqui só representada por mim, por Claudinha, nós temos os nossos revisores de texto, Denise e o Edson, temos a Michele, que trabalha com a gente na assistente administrativa, temos os bolsistas, né, hoje. Esse é o corpo estrito ali essa é a composição do departamento editor Essência. Dentro da reitoria. Isso. Mas a editora está no Instituto, porque a nossa composição do Conselho de Campus, do Conselho Editorial da Editora, ele tem esse caráter multicamp, né? A gente tem representações dos outros campos. É muito importante esse Conselho Editorial, porque ele faz todo o acompanhamento de todas as demandas da editora, todo esse cuidado dessa escolha, dessa produção que a gente vai divulgar. Temos o nosso editor científico, que é o primeiro, né, o primeiro passo, o primeiro que é o nosso querido professor Jader, não é isso? Que é também coordenador do nosso doutorado. Isso, o professor Jader, juntamente ao conselho editorial. Os conselhos editoriais especializados das séries, tem a série para começo de conversa, temos a série Cadernos Textos, então tudo isso é composto pelos servidores do IFE. Sejam docentes, sejam técnicos administrativos que se identificam, né, com essas áreas, com essas produções, então é muita gente envolvida. Né? A editora hoje, né, o que eu vejo da editora é o Instituto Federal Fluminense. Né? A editora está... Tem colegas de todos os nossos campi que estão colaborando e a gente já quer agradecer porque o trabalho... Temos os parceiros externos também, porque eles também fazem parte dessa composição como organizadores. Alguns são convidados para compor os conselhos editoriais, né? Então, são muitas mãos. Claudinha, e agora explica aí, porque por exemplo, você hoje trabalha com a parte, né, da produção gráfica, né, dessa obra, gerar uma ilustração, uma capa bonita, um design, né, conceitual. Conta um pouquinho dessa produção para a gente, como é que isso acontece, né, como é que esse diálogo, como é que se dá esse processo de criação? Isso varia um pouco de publicação para publicação também, né? Quando eu cheguei na editora, já tínhamos um programador visual aqui, né? E algumas a Vértice, o Boletim, já tinham o seu projeto gráfico, já tinham as suas capas. Então, esses periódicos, né, já seguem um padrão, sofreram ajustes, né, para poder se adaptar com os formatos, né? Alguns deixaram de ser impressos para ser só digital, mas assim, para esses costuma ser definido uma cor para o ano de publicação e variações de tons ali para cada número, para poder, a unidade daquela cor representa aquele ano, né? Então, por exemplo, a Vértices em 2022 é azul. Então, cada número tem um tom para poder dar aquela unidade ali. E assim acontece com o boletim também, né?
Mas no caso da Vértice, até a partir do momento que se criou o edital de dossiê temáticos, né, eles também têm ali uma identificação, alguma coisa que represente, alguma imagem que represente o tema daquele dossiê, para poder dar uma individualidade para aquela publicação. Na Cadernos de Extensão, né, depois que ela foi reestruturada, também a capa elaborada de acordo com a temática daquele número. Então, os editores daquele número, da Cadernos de Extensão, passam para a gente, esse número vai falar de diversidade, esse vai falar de educação, então a gente vai pensar em alguma imagem. A gente que eu falo é porque eu nunca estou sozinha, né? Eu estou sempre com estagiários ou bolsistas de design gráfico, né? Que sem eles não dá para a gente continuar, né? É uma mão de obra essencial para a editora, né? E os nossos alunos estão craques? Então, graças a Deus. E aí, no caso da Caderno de Extensão, né, de acordo com a temática, e na série Memórias Fluminenses, né, como eu comentei antes, o organizador daquela publicação sugere uma imagem e manda para a gente analisar. Por quê? Porque às vezes aquela imagem é muito antiga, né, tá deteriorada, às vezes só tem uma cópia, uma xerox, então a gente precisa que não tem uma qualidade assim para simplesmente a gente pegar e colocar na capa de um livro. Então ele sugere e a gente faz uma análise, pensa em alguma forma de melhorar aquilo e apresentar da melhor forma para uma capa. Agora, as últimas séries, né, Cadernos Técnicos e a Pra Começo de Conversa, na Cadernos Técnicos também tivemos um número publicado no ano passado, que foi o Aditivos Alimentares, né? Já até aproveitando para falar sobre essa publicação, ela é voltada tem um caráter mais para o público do médio e técnico, né? E um pouco mais didático. É um apoio pedagógico. Essa, então, peraí, nós temos... Cadernos Técnicos. Então nós temos a série Cadernos Técnicos, porque é bom as pessoas saberem... Ela né? veio para atender uma demanda crescente na editora, né? Tá. Para esse tipo de publicação. E aí criou-se essa publicação, o editor assistente, o conselho editorial especializado, e saiu o primeiro número. O primeiro número. A outra é Memórias Fluminense, Isso. né? É uma outra série. Isso. E para começo de conversa, qual é a proposta dessa série? Para começo de conversa... Eu prefaciei o livro da Dani. Publicação. Da Dani. Fala um pouquinho sobre... ela tem um caráter mais juvenil, voltado para esse público do ensino médio técnico também, e com o objetivo de trazer assim, mais para o cotidiano desse público essa estrutura, né, do ensino profissional e tecnológico, com um aspecto totalmente mais atrativo, mais direto, mais objetivo. Uma linguagem mais leve. Uma linguagem mais leve, com bastante ilustração, com alguns recursos de hipertexto, de hiperlink, né? É um formato digital em PDF. Sim. Justamente para poder facilitar isso, né? Você está ali, você está lendo, né? E tem uma observação e puxa um comentário, você já pode... Né? Que é bem característico da juventude, assim, essa. Então, essas são três séries que nós temos. Três séries. Tem a publicação dos livros, para quem é da nossa comunidade externa, para temas da região, temas da educação profissional, no caso externos, necessariamente, e o interno, temas ligados à produção científica da nossa instituição. Aí, só acrescentando, a elaboração das capas dos livros. Porque aí nos livros eles são selecionados, né, por edital ou por fluxo contínuo, que é uma outra forma de submissão das propostas, né? Pode chegar essa proposta. Não precisa esperar o edital? Não.
Mas ela precisa ser um outro caminho. Ela precisa ser apresentada, de qualquer forma, ela vai ser apreciada pelo conselho editorial, pelo editor científico, né, para poder verificar essa viabilidade. Dentro das linhas editoriais da Essência tem também, né, além dessas de caráter artístico, literário, cultural, o científico, o tecnológico, tem também o institucional. Algumas das publicações institucionais chegam por esse fluxo contínuo. Ah, entendi. Aí o editor científico faz essa avaliação prévia, a gente leva para o conselho editorial. Entendi. O conselho editorial avalia e aí a gente faz. E algumas sugestões também até externas ao Instituto, Sim. né? Nós tivemos o livro, uma publicação durante o período da pandemia, reunindo as ações dos institutos em relação à pandemia, foi sugerido pelo CONIF. Perfeito. Né? Nós tivemos também um outro... As publicações institucionais tem fluxo abarcam contínuo. toda essa... Perfeito. Não Agora, só do Instituto, quer dizer, mas da eu, Igreja por exemplo, Federal, como professor, para submeter um livro, eu tenho que esperar o edital. Normalmente, professor, técnico... Sim, é o caminho mais... que é o usual. Porque o edital ele tem aquela produção já prevista nas nossas atividades administrativas da editora. O fluxo contínuo também depende até dos outros encaminhamentos. A gente teve 4 livros aprovados. Entendi. Porque tem toda também as demandas internas, o nosso arranjo interno de produção. Agora, então, nós temos essas 3 séries, né? Temos os 3 periódicos, não é isso? Uhum. A Vértice, o boletim e caderno de extensão. O caderno de extensão, trabalhos das ações extensionistas. As ações extensionistas do Instituto e da região como um todo, né? A gente tem as universidades. Excelente. E para submeter para esses cadernos, fluxo contínuo. Isso. Agora, a gente não pode deixar de abordar, né, os 25 anos da revista Vértice. Eu deixei aqui já pelas últimas elementos aqui da nossa discussão. 25 anos de revista Vértice. Revista Vértice, com certeza, foi a sementinha da editora Essência, eu não tenho dúvida. A revista Vértice, ela foi, eu me lembro, muito multidisciplinar, que era o caráter dela, né? Até porque nós só tínhamos uma publicação, ela tinha que estar abordando os temas das diversas áreas. E quando a gente foi se fortalecendo na pós-graduação, a gente foi criando outras possibilidades. Mas e aí, a revista Vértice? Fala um pouquinho sobre a revista Vértice, como é que as pessoas submetem, como é que ela é, a história dela. Fala um pouquinho sobre isso. A revista Vértice trabalha com esses artigos originais, também trabalha com os dossiês temáticos, são abertos editais para essas submissões de propostas para os dossiês temáticos. Todo esse trabalho é acompanhado pelas editoras assistentes, né, que respondem pela Vértice. É importantíssimo também, assim, achei extremamente curioso, né, eu sou recém-atuante na editora e conhecer a história é muito bacana, muito bonita. É a Vértice essa história. Assim como a gente falou do nome da Essência, o nome da Vértice também traz muito dessa proposta da revista. A equipe editorial, né, agora nesse lançamento recente do número especial, relembra a escolha do nome da Vértice, né? Que é esse encontro, né, o ponto de várias convergência, né? Que se convergem ali nesse vértice e que faz essa junção e essa apresentação, né, dessas produções. Então, assim, é bem bacana. É uma história muito bonita, né? Claudinha, então nós estamos fazendo 25 anos, tem alguma coisa especial que a gente está fazendo para a Vértice agora dos 25 anos? A Vértice é uma publicação quadrimestral, publica 3 números ao longo do ano. Esse ano tem um número especial, então serão 4 volumes. Tá para sair agora quando? Saiu sexta-feira. Agora. Esse editorial que eu citei, que elas relembram. Isso. É a própria história do nome, com o professor Roberto Moraes. Tá nessa publicação. A gente fez o selo, né? Isso, o selo especial comemorativo. Foi criado lá pela nossa equipe de produção gráfica, o selo comemorativo
Já então disponível no portal da nossa editora, né? Então a gente pode já ter acesso. Então quem quiser ter acesso, está lá. O selo vai estar pronto. Já está pronto também. Já estão prontos. Excelente, excelente. Agora, Claudinha, tem uma curiosidade aqui, que você também já teve aí uma missão do Ministério da Educação. Como é que foi isso, esse convite que você recebeu? Menina, eu fui convidada, né, para uma força-tarefa lá no CETEC, né? Eles precisavam atualizar os catálogos, 3 catálogos de catálogo nacional de cursos, um de curso superior, outro de curso técnico, outro de cursos FIC, né? E precisavam, que estavam em atraso na época, então eles começaram a buscar profissionais da rede que tivessem experiência em diagramação, né, para atuar lá em Brasília nessa força-tarefa. E aí esse convite chegou, eu fui, foram 2 semanas lá, tinha um outro colega do Acre, um outro do Rio Grande do Norte, e o programador visual responsável, que era o que estava lá em Brasília, né, que tinha elaborado o projeto gráfico, e a gente ali colaborando na diagramação desse conteúdo todo, para poder disponibilizar no site do Ministério da Educação, e foi assim, uma oportunidade enriquecedora. Excelente. Bom, então nós temos uma editora, eu queria, hoje nós já vimos aqui que a editora resgata histórias, publica conhecimento de nossa região, que está sendo desenvolvido aqui, ou sobre o que está acontecendo aqui. Nós participamos, então, também de projetos nacionais, né, que precisa de uma editora, então, essa publicação que o CONIF, agora nessa tragédia que nós tivemos da pandemia, mas para destacar o que nós fizemos enquanto rede federal, mostrar esse lado de superação, né, de engajamento. Profissionais nossos, pela competência, também fazem parte de projetos nacionais. Se vocês fossem fazer uma avaliação do tempo de existência, da decisão de ter constituído uma editora nesta instituição, era um Cefet ainda, vocês acham que valeu a pena? Vocês acham que ter uma editora cumpre com um papel importante que, se talvez não fosse a nossa editora Essência, haveria um vazio aqui na nossa região? Como é que é a avaliação de vocês? A importância de ter uma editora no Instituto Federal Fluminense? Fala um pouquinho sobre isso. Com certeza é importantíssimo. Esse é o complemento da proposta de uma instituição federal de ensino, né? Que é trazer essa formação plena mesmo, que traga a comunidade e que saia daqui e chegue até a comunidade. E teria, você fez a colocação perfeita, seria um vazio, né? A gente tem uma produção imensa. Né? 26 livros já publicados, não é isso? 26 dos editais. Só de editais. Tem outros livros também. Livros que previamente foram pensados e trabalhados, né? Quando começou a pensar a questão da importância de ter uma editora para profissionalizar essas publicações. Então, antes a gente teve outras publicações. Os editais, eles vêm nessa vertente, né, que a gente tem essa preocupação de democratizar, de ter transparência nos nossos processos. Democratizar o conhecimento. Sim, é isso. Popularizar esse conhecimento. Levar às pessoas, né, isso que nós temos de mais sofisticado entre os seres humanos, que é a nossa capacidade de produzir coisas novas, da nossa criatividade, o conhecimento, a inteligência, o engajamento, colocar isso, registrar esta produção e romper os muros da nossa instituição, levando essa sabedoria, esse conhecimento, essa riqueza para tantas pessoas. O conhecimento é um bem público, né? É um bem público, ele tem que ser divulgado, né? Os nossos periódicos todos são de acesso aberto. Quer dizer, as pessoas podem entrar no site da nossa editora, baixar qualquer livro, qualquer publicação, artigo, qualquer um, disponível. Todos totalmente gratuitamente Que legal. disponíveis. Que legal. É um grande serviço que vocês fazem. Aqui, naturalmente, vocês... E além, só complementando, né, o que a Daniela falou e o que você disse também dessa importância, a gente ainda tem a questão
da capacitação de alguns alunos nossos, né, oriundos do curso de design, que estão sempre lá. O curso de letras participa? Do curso de letras já tivemos. Já tivemos alunos que participam na revisão. Ajudando na revisão também já tivemos. E a gente está presente, assim, sempre que possível, nesses eventos, né, levando os livros de fato para a sociedade, fazendo essa distribuição, né? Alguns ali nunca tiveram contato com o livro, nunca, né, ficam até impressionados, né, assim, porque ali eles sabem que a região tem essa editora pública e tem acesso a esse material aí de uma forma mais palpável também. Que legal. Então, eu acho que a gente, chegando agora ao final, eu quero também registrar o primeiro livro que nós publicamos, teve o financiamento da nossa Petrobras, né, que foi muito importante. Eu me lembro do Antônio Carlos Rangel, que à época articulou isso junto à Petrobras com a gente, num tempo que a Petrobras se percebia como grande indutora também do desenvolvimento das regiões de onde ela abrangia, então a região norte fluminense muito impactada pela exploração do petróleo. Então, e foi um trabalho, né? O primeiro livro nosso foi um trabalho de um conjunto de servidores a partir de uma cooperação com a UF, né, num programa de mestrado, tão bem articulado aqui em nossa instituição, e o resultado do trabalho desses colegas que fizeram esse programa de mestrado sobre educação profissional e tecnológica, então gerou esse primeiro livro, e que foi assim a marca inicial, e que você dizia, né, Claudinha e a Dani, né, que ainda é muito demandado, é um livro muito procurado, né, e eu lembro a capa também muito, muito bonita, né, eu de alguma maneira eu participei desse início. Então, olha, eu quero assim agradecer muito a vocês duas por estarem aqui, agradecer muito a vocês duas e assim agradecendo a todos que estão envolvidos, não só aqui na editora, quando a gente brincou aqui, estrito senso, né, dos colegas que estão aqui lotados, mas de todos os colegas que deram o seu sim, estão engajados nos comitês científicos, nos comitês das séries, né, quanta riqueza e quantas pessoas, né? Então a editora realmente tem a essência do Instituto Federal Fluminense, que somos nós, né? Que somos a riqueza desse instituto, os nossos estudantes, nós servidores, isso é a riqueza, é a essência da nossa instituição. Então, antes da gente terminar aqui, eu quero chamar e pedir a você que está nos assistindo para a gente ver o que aconteceu nesta semana no Instituto Federal Fluminense e que é destaque. O Campus Itaboraí está selecionando bolsistas para atuarem em apoio ao Núcleo de Oportunidades e Empreendedorismo para a Inovação por meio do edital da FAPERJ. É preciso ter conhecimento em design gráfico, marketing digital, gestão de processos e recursos humanos. Os interessados têm até o dia 14 de novembro para se inscrever. A bolsa é no valor de R$ 2.100 mensais. Depois de enfrentar mais de 3.000 estudantes na etapa virtual da Olimpíada Brasileira de Agropecuária, a equipe do campus Cambuci participou da fase final da competição em São Paulo e voltou para casa com medalha de prata, além de posição de destaque entre as equipes participantes. Estão abertas até o dia 25 de outubro as inscrições para a segunda turma do curso gratuito em Libras. O curso está sendo oferecido pelo Campus Avançado Maricá e a Prefeitura do município. São 200 vagas. Acontece até esta sexta-feira, dia 21 de outubro, a 14ª Mostra de Extensão, com programação variada e gratuita no Centro de Convenções da UENF em Campos. O mestrado em Educação Profissional e Tecnológica oferece 28 vagas para a turma de 2023. As inscrições poderão ser realizadas até o dia 22 de novembro. A partir desta próxima turma, o IFE sediará as aulas presenciais do campus Macaé. E seguem abertas as inscrições para o concurso público do IFE. São 47 vagas para professor e 32 vagas para técnico administrativo em diversas áreas. Essas e outras notícias você encontra no nosso portal ife.edu.br e também nas nossas redes sociais. Bom,
Meninas, deixar para vocês uma palavra final aqui ainda, terminando aqui. Querem falar alguma coisa, dar algum recado? Tem alguma coisa próxima aí, alguma novidade, alguma coisa? Nós estamos com os editais abertos, né? Todos os agradecimentos, né? Você fez aí a todos os envolvidos, mas assim, eu gostaria também de agradecer aos autores que submetem suas propostas, que acreditam, seus artigos, que confiam no nosso trabalho, né? Então, assim, agradecê-los imensamente. E reforçar os nossos editais para publicação de livros, interno e externo, estão abertos. As propostas podem ser submetidas até dia 31 de outubro, e aí a gente vai para todo o nosso trabalho de seleção de propostas, publicação de resultado, e depois a gente vem para o nosso trabalho interno de editoração. Excelente. Ótimo. Olha, muito obrigado. Foi um papo muito legal, tá bom? E quando vocês quiserem perceber que tem uma coisa também que vocês querem tratar mais especificamente, nós vamos aqui tratar nesse bate-papo semanal para a gente levar a riqueza da instituição, a riqueza do que fazemos aqui, a riqueza do que nós somos, uma instituição pública, gratuita, mas comprometido com a nossa região, com o nosso país e com o seu futuro. Tá bom? Um abraço a todos e na próxima semana estaremos juntos para mais um Papo Entre Nós.